Imagine que você é uma pessoa de bem, um homem de fé, rico, com uma família perfeita. E de repente, em um único dia, tudo o que você ama e construiu é destruído. Sua família, sua saúde, sua riqueza, tudo. A vida de Jó não é apenas uma história bíblica, é a maior pergunta que a humanidade já fez. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Prepare-se, porque a resposta que a Bíblia dá é bem diferente do que a maioria pensa. Para entender a profundidade dessa história, precisamos conhecer o homem. Jó era o maior homem do Oriente. Pense em alguém que tinha tudo. Uma fé inabalável. 10 filhos. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. Ele era um exemplo de integridade. A Bíblia diz que ele era íntegro e reto. Temia a Deus e se afastava do mal. Na visão de todos, ele era perfeito. E é aí que a história fica intrigante. Porque a verdadeira história de Jó não começa na terra. Começa no céu. O capítulo 1 do livro de Jó nos revela um diálogo entre Deus e Satanás. Sim, o próprio Satanás. Ele acusa Jó, dizendo que a sua fé é interessada, que ele só adora a Deus porque ele o protege e o abençoa. A grande pergunta de Satanás era: se você tirar tudo de Jó, ele ainda vai te adorar? E Deus aceitou o desafio. Esse é o segredo por trás do sofrimento de Jó. Ele foi colocado no centro de um conflito cósmico. O teste começou, e aconteceu de forma avassaladora. Mensageiro após mensageiro chegava com notícias terríveis. Seu gado foi roubado. Seus servos foram mortos. Fogo caiu do céu e consumiu seu rebanho. Mas o pior de tudo veio por último. Um mensageiro chega em prantos e diz: seus filhos e filhas estavam comendo, e um vento forte destruiu a casa, e todos morreram. Em poucas horas, Jó perdeu tudo, mas a sua reação foi a mais impressionante de todas. Ele rasgou suas vestes, rapou a cabeça e se prostrou em terra, adorando. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não pecou. Satanás, não satisfeito, volta a desafiar a Deus. Ele diz: é fácil ter fé quando a pele está intacta, mas toque na saúde dele. E Deus permite. Jó é atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Sua esposa, desesperada, chega até ele e diz: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas a resposta de Jó é poderosa. Falaste como uma mulher insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal. E mesmo assim, a fé dele não vacilou. E então chegam os 3 amigos de Jó. Eles vieram para o consolar, mas acabaram fazendo o contrário. Eles tinham uma lógica simples. Coisas ruins só acontecem com gente ruim. E começam a acusá-lo. Elifaz diz que Jó deve ter pecado em segredo. Bildade afirma que Deus é justo. Então o sofrimento dele é um castigo. Zofar sugere que ele deve se arrepender de seus pecados. Eles representam a ideia de que a dor é sempre um resultado do erro. E Jó, por sua vez, argumenta de forma brilhante, defendendo sua inocência. Mas em meio a toda essa acusação e dor, Jó não perde a fé. Ele não entende o porquê, mas continua confiando. Ele clama a Deus, pedindo uma audiência, um porquê. Ele diz: por que o Senhor me colocou como alvo? Por que o Senhor me fez sofrer tanto? Ele não amaldiçoa a Deus, mas questiona. Ele quer respostas para a injustiça que sente. E essa honestidade é a grande beleza da sua fé. E então, Deus responde, mas não da forma que Jó esperava. Ele não explica o porquê do sofrimento. Ele não fala sobre Satanás. Ele fala da sua própria grandeza. De um redemoinho, Deus pergunta a Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Você sabe de tudo? Você pode comandar o universo? Deus mostra sua soberania, sua onipotência, sua sabedoria. Ele não dá a Jó uma razão, mas uma perspectiva. A resposta de Deus não é lógica, é uma revelação. É como se ele dissesse: você não precisa saber o porquê, você precisa saber quem sou eu. Após esse encontro, tudo muda. Jó se arrepende, não por ter pecado, mas por ter questionado. E Deus restaura sua saúde, sua família e sua riqueza. Ele recebe o dobro de tudo o que tinha.
e sua vida é prolongada. O final da história nos mostra que a confiança em Deus, mesmo sem entender, é recompensada. Então, qual é a grande lição de Jó? A dor não é sempre um castigo. A vida pode ser um teste. E por trás do seu sofrimento, pode haver um conflito espiritual que você nem imagina. A fé verdadeira não está em entender o porquê da dor, mas em confiar no Deus que está acima da dor. Jó nos ensina que podemos questionar, podemos chorar e podemos gritar, mas nunca devemos amaldiçoar a Deus. Ele nos ensina que a confiança é o maior ato de fé. Se essa história te tocou, deixe seu curtir e me diga nos comentários. Qual foi a maior lição que você tirou da vida de Jó? E se você quer ver mais histórias assim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.